Prezados alunos, vamos dar início à nossa unidade 2. Nessa unidade 2, a gente vai trabalhar com atividades de planejamento na logística e vamos definir a gestão do processamento do pedido, a gestão do transporte, gestão do controle de estoque e também da localização. Quando a gente for pensar em gestão do pedido, a gente tem que pensar na questão da imagem da organização, certo? Porque na gestão do pedido, a gente vai começar a verificar que isso está muito relacionado, né, à questão da primeira impressão que as pessoas que vão, né, solicitar, vão pedir alguma coisa na nossa organização, vão pensar em contratar a nossa organização, como é que isso vai ficar, como é que elas vão ser tratadas, certo? Então, outra questão da gestão do pedido é porque a partir do pedido é que a gente vai começar a mensurar pelo tempo global da operação. Porque a emissão do pedido, ele é o início do processamento, certo? Daquele pedido. Então, após aí desse pedido, muitas vezes se faz a negociação e depois se faz a formalização desse pedido, certo? Nessa etapa de transmissão, né, de entrada dessas informações, certo? Essas informações, elas têm que ser muito bem, né, trabalhadas para que não haja, vamos dizer, erros. E esses erros, eles venham, né, a atrapalhar. Eu sei que a emissão do pedido, e vocês devem saber, que ela não representa tanto no custo global, certo, da logística. Mas tem uma importância muito grande, porque a partir daí é que os erros eles podem ocorrer, certo? É o principal gargalo de muitos erros que se tem dentro do processo logístico. Então, por isso é que, mesmo tendo a emissão do pedido, a transmissão, a verificação, eles se fundem, né, dentro da questão do bloco do do pedido. Mas o primeiro passo, a primeira atividade é a questão da emissão, certo? Então, quando a gente pensa, né, no processamento desse pedido, né, a gente vai começar a pensar que ocorre a efetiva parte física do pedido, certo? É quando se tem o deslocamento e o acompanhamento, né, de aquela carga, daquele material, certo? Nessas etapas são realizadas a atividade de quê? Manutenção de estoque, emissão de documento, autorização para embarque, você começa a rastrear esse produto, né? E ter um relacionamento direto com o cliente, certo? Muitas dessas atividades, elas são realizadas por quem? Pela TI. Então, quando as empresas elas desenvolvem produtos, vamos dizer, no caso, elas desenvolvem, não, elas adquirem produtos de TI para que esse rastreamento, ele, no caso, utilize um algoritmo para achar a melhor rota, para achar a maneira de menor, vamos dizer, de menor otimização de tempo, para que esse produto chegue mais rápido. Então, quanto mais essa empresa ela investe, né, em inteligência artificial, para que eu consiga fazer com que você tenha, né, a rota mais otimizada e com isso o produto chegue mais rápido à casa desse cliente. Quando a gente pensa que nós trabalhamos com milhares de pedidos, milhares de clientes, milhares de unidades, né, e muitas vezes com dimensões de espaço, de estrutura muito grandes, então a gente vai começar a perceber quanto é que a TI vai impactar de forma positiva para que se chegue, né, a um nível ótimo, a um atendimento adequado. A gente vai ver, principalmente, tanto em relação ao rastreamento de produto, como a otimização de rota, né, para que você consiga a rota que tenha menos tempo, que também
tem a questão do custo, porque a gente vai ver que o custo do transporte, o tipo de modal utilizado, ele vai impactar muito, né, nessa logística, certo? A gente sabe que existem, né, vários tipos de modais. A gente tem o modal rodoviário, o modal ferroviário, o modal aquaviário, fluvial, certo? E aéreo. Então, todos esses tipos de modais, e no caso você pode até ter um intermodal, multimodal, de acordo com o tipo de carga que você utiliza e para onde você está enviando essa carga, muitas vezes você vai precisar de mais de um tipo de transporte, certo? Então, ele vai ser, né, no caso, multimodal, né, porque ele vai utilizar mais de um tipo de transporte, certo? Então, a gente intermodal, no caso, vai utilizar um tipo num trajeto e no outro trajeto vai utilizar um outro tipo de transporte, certo? Então, isso tudo é relacionado com o quê? Com a gestão de transporte, que tem, vamos dizer, uma interferência muito grande na logística, certo? Então, um sistema de transporte eficiente, ele proporciona uma vantagem muito grande, né, para essas regiões que vão ser atendidas, e você vai ter um aumento da área de atuação do mercado, né, chamado Interlândia, certo? Com redução de preços, né, o acesso de matérias-primas com custo mais baixo e um desenvolvimento. Então, a Interlândia, a gente sabe que é uma área econômica e geográfica, certo? Na qual um sistema de transporte, ela pode, né, ser interessante para atrair cargas. Então, você pode ter uma área, certo? Em que você tem um tipo de modal que consegue ser mais atrativo, é uma opção de transporte para clientes, né, que são instalados nessa área. Tem uma rodovia, uma ferrovia, né, ou um porto que tem influência significativa sobre aquela região, né? Você pode ter a combinação de diversos modais nessa região, né? Então, diversos modais, se eles têm um intercâmbio, eles podem, vamos dizer, ter um aumento da Interlândia. Por exemplo, um porto, né? Ele pode ter uma Interlândia limitada, mas se você tem um porto e uma ferrovia conectados, aí você vai aumentar essa expectativa dessa Interlândia, certo? Então, é importante observar o papel do Estado, né, como indutor do crescimento. Então, ele vai dar o quê? A condição para que a infraestrutura, certo, aconteça, para que você amplie essa Interlândia da área e você melhore economicamente a região, que a gente sabe que essa questão logística, ela está muito ligada à infraestrutura e, consequentemente, ao desenvolvimento de uma região, certo? Então, quanto mais você tem condições de ter mais acesso a tipos de, vamos dizer, de transporte, melhor você vai ter, essa região vai ser, consequentemente, maior possibilidade dela ser desenvolvida, certo? A gente já falou que existem vários tipos, né, de modais, né? E eu tenho que falar também, né, do modal dutoviário, que ele é muito utilizado quando você trabalha principalmente com commodities, certo? Porque geralmente são dutos, né? E esses dutos, eles estão geralmente submersos, né? Em relação a mares, rios, né? Oceanos. E ele tem a possibilidade de você transportar de uma forma muito econômica, principalmente derivado de petróleo, líquidos, gases, né? Também alguns tipos de commodities, certo? Álcool, azeite também pode ser utilizados, né? Por esses tipos de dutos, ok? Então, muitas economias, elas estão investindo, né, nesse tipo de modal, certo? Então, quando a gente pensa nesses transportes, a gente vai ter que pensar na capacidade do equipamento de transporte, quer dizer, muitas vezes, se é um tipo de modal que tem uma capacidade alta, quer dizer, tem uma alta capacidade de transporte, ele vai baratear,
né, esse produto. Por quê? Porque o transporte, ele vai influenciar no custo do produto final. Então, são questões muito importantes que a gente vai trabalhar na nossa disciplina, certo? E que a gente, no caso, vai verificar como isso vai impactar, principalmente na administração pública, que ela vai, no caso, economizar recursos, e com esses recursos ela vai poder o quê? Ela vai poder investir mais na sociedade, porque ela vai ter sobra de recursos para que ela possa investir melhor, né, se ela fizer uma melhor racionalidade, né, nessa capacidade do tipo de transporte, na velocidade, na disponibilidade, no tráfego, né, se o tráfego é possível, na confiabilidade do transporte, a questão também do nível de risco, né, se tem muito risco ou se não tem. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração.